Mais uma quarta-feira chegou e você está comigo aqui no CPB Books. Obrigado pela sua companhia. Você já adicionou a CPB aos seus contatos do WhatsApp? Não? Então anota aí. 15 98100 5073. Fica muito mais fácil para você entrar em contato com a gente. Outra novidade é que em janeiro nós estamos falando sobre o Clube de Leitura. Vamos relembrar? Esse aqui é o Guerra no Céu, que é para crianças de 6 a 9 anos. Esse daqui é o Milionário da Caverna, que é para juvenis de 10 a 15 anos. Para os jovens, A Revolução do Espírito. Universitários, Mundo Virtual. E o livro do ano, que é o Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E hoje nós vamos falar sobre mundo virtual. E vamos conversar então com o pastor Wellington Barbosa, editor da revista Ministério, e a Agatha Lemos, que é editora associada da revista Vida e Saúde. Eles foram autores de capítulos do livro Mundo Virtual. Conta pra gente um pouquinho, Agatha, como foi participar deste livro com outros autores, com ideias muito semelhantes à sua? Então, Mari, a gente ficou surpresa ao observar que a internet está passando por vários temas da sociedade. Então, eu estava muito específica no meu tema e depois, dando uma olhada no livro, eu observei que a internet, essa questão dessas mudanças da comunicação com a tecnologia, ela está influenciando positiva e negativamente várias áreas da sociedade. Pastor Wellington, e o senhor? Eu apreciei muito a experiência, até porque a própria estrutura, como o livro foi concebido, favoreceu uma integração entre os autores. Então, nós trabalhamos num sistema em que cada autor teve a oportunidade de ler o texto de um outro autor. Então, eu tive a oportunidade de ler o texto do jornalista Márcio Tonetti, e quem teve a oportunidade de ler o meu texto foi a doutora Cláudia Bruscagin. Então, cada leitura implicava em avaliação, em integração. Então, isso fez com que o trabalho tivesse um senso de todo muito interessante. O resultado final ficou excelente. Foi uma parceria entre os autores, né? Sim. Agatha, me explica um pouquinho o seu capítulo. Foi internet e saúde. Qual a relação eles têm entre si? Eles têm total relação, Mari. Se a gente for observar, eu sei que à primeira vista a gente acha que não tem nada a ver. Mas hoje em dia, informação, comunicação, saúde, eles vivem uma interseção muito grande. Então a gente vê aí a telemedicina, a gente vê vários recursos de tecnologia voltados para a área da saúde. Não é diferente quando a gente fala de comunicação e internet. Mesmo que a gente não queira, você vai ver na sua linha do tempo, você vai ver nas redes sociais alguém falando, dando alguma dica de saúde, dica que às vezes ela é válida ou não, tem credibilidade ou não. E assim como muitos temas estão aí no mundo virtual, a saúde também é um tema muito valorizado no mundo virtual. O desafio que eu destaco no capítulo é o fato de você saber que notícia ela realmente é válida ou ela tem credibilidade. Hoje a gente já tem aí grandes instituições lançando selos que validam sites que noticiam saúde. Então eu trabalho um pouco disso, né, e mostrando essa relação de como que a tecnologia ela pode, de certa maneira, democratizar o seu conhecimento de saúde. Você pode ter mais acesso, mas aí a gente tem outros desafios também, que é tornar esse acesso, torná-lo prático na nossa vida diária. E agora com o site da Vida e Saúde também, isso fica muito mais a sua área, né? Fica totalmente a minha área e convido todo mundo também a dar uma olhada lá. Legal. Pode falar então o site com o link. O site é revistavidesaude.com.br. Todo dia a gente tem uma nota lá nova sobre ciência e saúde. E também o leitor, ele pode interagir com a gente, o internauta, ele pode nos escrever, dando sugestão ou tirando dúvidas, que a gente sempre manda para os nossos colaboradores específicos de área de saúde. Muito bom. Pastor, você escreveu um tema meio polêmico, né? Você que é formado e especialista em aconselhamento familiar. Me fala um pouquinho sobre o capítulo que você escreveu. Bem, eu escrevi a respeito do sistema familiar e internet. Então, quais são as oportunidades e as ameaças da virtualidade no contexto da família? Quando se fala em internet e impacto da comunicação, nós percebemos que algumas pessoas têm uma tendência muito negativa de apontar os problemas. Mas nós precisamos olhar
o assunto de uma perspectiva muito mais ampla. Então, existem vantagens? Existem. Existem desvantagens? Existem. Né? A internet nós precisamos comparar a uma ferramenta, e de fato ela é uma ferramenta, e a ferramenta ela vai servir para o bem ou para o mal, dependendo da maneira como ela é utilizada. Então, o propósito do capítulo foi apresentar as vantagens e as desvantagens, e como a família pode superar as desvantagens e maximizar, aumentar as vantagens e fazer com que a ferramenta internet, redes sociais, elas sirvam para o benefício da família. Pastor, me dá um exemplo prático desse capítulo. Você tinha falado aqui em off pra gente sobre o relacionamento familiar, o WhatsApp dentro de casa. Fala um pouquinho sobre isso na prática, sobre o seu capítulo na prática. Bom, o WhatsApp é uma tremenda uma ferramenta. Né? Eu acho que hoje boa parte da população que tem acesso a um telefone com o WhatsApp faz uso do WhatsApp. Ele facilita muito a comunicação. Mas quando essa ferramenta que visa alcançar pessoas que estão distantes, elas começam a substituir os relacionamentos próximos, aí nós encontramos uma situação problemática. Então, usando o exemplo que a gente estava conversando aqui em off, né, se você está num cômodo e precisar mandar um WhatsApp para falar com alguém que está no outro cômodo da mesma casa, é algo que liga o alerta de que talvez a ferramenta esteja sendo utilizada não da maneira correta, como poderia ser utilizado. Quando nós falamos em família, nós precisamos entender que, em termos de aspecto negativo, existe um processo decrescente que leva a situações extremas no contexto conjugal, no contexto familiar. Então, em primeiro lugar, nesse contexto negativo, a internet ela acaba empobrecendo as relações familiares. Né? Então você tem uma situação em que as pessoas elas acabam estando mais conectadas com quem está longe e mais desconectadas com quem está perto. Então esse é um problema. Com esse empobrecimento, você tem a fragilização dos relacionamentos. Então os laços familiares, eles acabam ficando cada vez mais gastos. Né? E a partir do momento em que há uma desvinculação entre os elementos da família, esposa, pais, filhos, né, você começa a ter então os grandes problemas de relacionamento. Né? Então, dentro do contexto da educação, os filhos que já não reconhecem mais a autoridade dos pais, esse é um problema. Né? Ou os pais que já não se fazem mais presentes na vida dos filhos. Dentro do contexto conjugal, esposo e esposa que se desligam e acabam abrindo janelas, precedentes para até relacionamentos extraconjugais. Isso realmente é um problema. Ágata, esse livro faz parte do clube de leitura e é para os universitários. Dá um recadinho para eles então, o que eles podem esperar deste livro? Bom, eles podem encontrar aqui nesse livro grandes temas da nossa atualidade, às vezes são dúvidas que nós temos, é um chamado à reflexão do bom uso da internet como uma ferramenta, isso em vários assuntos, né? Então tá totalmente atualizado com o nosso tempo, com a nossa era, com as nossas dificuldades, essas convergências todas que a gente tem aí das mídias. É isso que o universitário vai encontrar aqui. Um livro muito coeso, que trata de muitos temas, mas sempre com essa vertente. Queria agradecer a participação de vocês, Pastor Wellington, a Ágata, foi muito legal, muito especial também. E para você que ficou interessado nesse super livro Mundo Virtual, é só ligar para o 0800 979 0606 ou acessar a nossa loja virtual cpb.com.br. Também nós temos o nosso WhatsApp, que é o DDD 15 98100 5073. E também nós temos outra opção que é o SMS. Você pode mandar uma mensagem de texto para a CPB Liga pelo número 28908. Eu agradeço a sua participação, a sua companhia e nos vemos na próxima quarta. Tchau!